Brasil se recupera e é líder agora do grupo. Brasil 3, Haiti 0 e um pé para a segunda fase da Copa do Mundo. Chega mais e bora descobrir o que aconteceu no jogo e a minha opinião. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Meu nome é Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Vitoredo. E sumi, mas voltei. Enfim, voltei agora na segunda rodada aí da Copa do Mundo, onde o Brasil havia empatado com o Marrocos. O empate ali, ok, não foi um vexame, não foi algo tipo, poderia ter ganho, porque o Marrocos é mais time que o Haiti, inclusive é mais time que a própria Escócia, que o Marrocos ganhou também, né? Mas o Brasil fez sua parte nesse jogo. E não só a linha da sua parte, mas fez o que a gente, torcedor do Brasil, gostaria que fizesse. Ganhar com autoridade. Ah, mas o Haiti, dane-se. Aí, amigo, é igual conversa de Libertadores. É a fase de grupo, você vai pegar uns times nada a ver. A Sul-Americana, a fase de grupo, você vai pegar uns times nada a ver. Mas você tem que ganhar ali. Você tem que fazer os 3 pontos para passar. O Brasil fez e ganhou bem. Jogou bem o jogo. Mas o Matheus Cunha foi o artilheiro desse jogo. Se eu não me engano, é artilheiro do Brasil junto com o Vinícius Júnior. 2 gols cada. E poderia ter sido até mais, mas teve 2 gols anulados. E bem anulados, até porque também agora a gente reclamar de impedimento vai ser um pouco difícil, porque é impedimento semiautomático. Ali na hora, no computador, não tem muito o que fazer. Então, gente, o Brasil está se encaminhando aí para a segunda fase, que é os 32 avos, uma coisa assim, da Copa do Mundo, tá? E merecido. O próximo jogo vai ser na quarta-feira contra a Escócia, que é um adversário que se dá para ganhar, tá? É um adversário mais fraco defensivamente que o Marrocos, talvez um pouco mais de qualidade ofensiva, um pouco melhor que o Marrocos, embora, como eu falei, é a Copa do Mundo. No confronto direto, o Marrocos se deu bem e ganhou de 1-0. Sorte nossa. Então, por isso também o Brasil está em primeiro, tá? E por isso que o Brasil tinha que ganhar de goleada ou com placar elástico. Que foi um 3-0. E 3-0 numa Copa do Mundo já é, tipo, um placar elástico. Primeiramente, por se tratar de Copa do Mundo. E a dificuldade, toda a pressão que gera em cima dos jogadores. Porém, nem tudo no Brasil está sendo perfeito, obviamente. Tem muitas coisas a melhorar, tá? O time do primeiro jogo para esse melhorou bastante. Mas só que não dá mais para ter o Rafinha como ponta. Mesmo que não tivesse machucado, tá? Aí, infelizmente, ele se machucou. Pô, é a profissão dele, vai e se machuca. Então é foda. Mas se ele não tivesse machucado, não daria mais para colocar ele como titular. Ele não está se adequando ao time e ele não está tão preparado quanto teve na Copa passada. Ele está errando muitos lances, está matando quase todas as jogadas ofensivas pelo lado dele, tá? Então, na minha opinião, eu preferia colocar o Luiz Henrique, que é um ponta direita de fato, né, ali, do que colocar um outro jogador, por exemplo, até mesmo mudar o esquema tático, tá? Porque o Luiz Henrique é ofensivo, mas também ele tem fôlego para voltar para marcar. Não é tão defensivo, não sabe marcar tão bem, mas pô, ele tem fôlego para fazer número ali, para cercar algum passo, alguma linha de passe. Nesse jogo, o Ancelotti colocou o Ryan, o que não foi ruim, mas também não foi péssimo, entendeu? Não foi bom. Foi tipo, ok, porque o jogo já estava garantido, já estava 3-0 já pro Brasil, quando o Rafinha se machuca.
tá? Então, assim, outro ponto ali, tipo, que possa ser um pouco negativo é o Casemiro, né? Por mais que ele tenha sido o jogador que mais correu no Brasil nesse jogo, ele precisa melhorar ainda mais. Primeiramente, por ser o cão de guarda, ou seja, se o zagueiro falhar, ele tem que estar na cobertura também. Ou se algum meia lateral, ele tem que estar na cobertura. Isso também é uma função do volante hoje em dia. Não é só ficar ali e se passar o problema da zaga, tá? E também tem que aguentar uma perseguição. Tem que aguentar um tiro aí de 50 metros para chegar no adversário, para ficar ali corpo a corpo com o adversário, certo? Porque a gente entende que vai ter adversários que realmente são mais rápidos, beleza? Normal, pô, pega um Mbappé, ou até mesmo o próprio Messi, Cristiano Ronaldo, contra o Casemiro, pô, eles vão ser mais rápidos. Então, beleza. Mas só que se você for lá perder corrida contra uma pessoa X de um Haiti ou de um Marrocos, eu pego uma pessoa X, ou seja, não é para falar um nome, porque é um jogador, é um profissional, mas também não é um cara corredor, não é um velocista, não é um cara rápido. E nesses jogos aí, teve momentos, principalmente contra o Marrocos, que o Casemiro perdeu na passada, perdeu na corrida, não conseguiu marcar direito, tá? Então, tipo, eu acho que esses são os dois pontos mais marcantes, assim, de negativos, tá? Negativos que atuaram, que jogaram, né, que, tipo, estavam presentes, nesse sentido de negativo. Agora, outros pontos ali favoráveis pra gente, que assim, tipo, obviamente os flamenguistas estão dizendo, mas muita gente não está dizendo. O Paquetá tá fazendo uma puta de uma Copa. Tá. Esses dois jogos, o Paquetá jogou muito. Tá? Nesse jogo contra o Haiti, principalmente. O cara desarmou, o cara deu assistência, o cara começou as jogadas dos gols. Então, realmente, ele tá sendo um meia ofensivo ali, um meia de criação excelente, um meia de ligação perfeito. E que continue assim, não se esnobe. Assim como toda a seleção brasileira. Não se esnobem. Porque se eles ganhar de 3-0, ganhar do Haiti. Tá? É a Copa do Mundo, fez a obrigação, dane-se quem é o adversário e ganhou. Mas pé no chão, que vão com tudo que, né, vai ter. Até porque nesse vai ter, obviamente, ele não é tão favorito para ser campeão. A seleção brasileira não é a favorita, uma das três mais favoritas para ser campeão esse ano. Talvez no próximo ciclo aumente bem, mas esse ano não é. Está entre, talvez, as 6 favoritas para a Copa do Mundo. Ou seja, até uma quarta de final, até mesmo uma semifinal, talvez a gente chegue. Se a gente chegar na final, ótimo, excelente, né? Não estou torcendo contra, pô. Obviamente que não. Porém, ao mesmo tempo em que a gente não é favorito, né? A gente tá vendo na Copa no geral, aí finalizando aí a segunda rodada da fase de grupos, amanhã, se não me engano, se encerra, aí na quarta começa de novo, e vai ter o jogo do Brasil também. A gente tá percebendo que muitas das seleções, nesses 2 jogos, estão deixando a desejar. Empataram contra times que não era para empatar, perderam pontos aí que poderiam ser interessantes, para que numa próxima fase pudesse pegar adversários um pouco menos favoráveis. Quer dizer, um pouco mais favoráveis. Né? Enfim, me expressei mal, mas corrigi aí para você entenderem de fato o que eu quis dizer. Então, assim, a gente tem que olhar que uma Copa do Mundo não tem bobo, não tem mais, nossa, vai enfrentar uma seleção asiática ou africana, vai golear. Não. O próprio Cabo Verde está aí para dizer, tipo, eu estou aqui, eu quero fazer a história do meu país. A história do meu país, não é a história do mundo, a história das Copas, não. Eu quero fazer a história do meu país.
E se você olhar pro time Cabo Verde, esses 2 empates que eles conseguiram foi praticamente os 6 pontos que eles conquistaram. O Vozinho jogando bem demais, mesmo agora com todo mundo olhando para ele nesse jogo. Aliás, pô, puta merda, ó, meus parabéns por todo o movimento que a Casa TV fez, tá? De verdade, tá mandando o pessoal se seguir. Em poucas horas, 24 horas, o Vozinha já bateu 9, 10 milhões de seguidores, passando times até paulistas, se eu não me engano, passou até o São Paulo de seguidores, passando outros jogadores aí que são relevantes, que são mais, tipo, midiáticos, né? Do que o próprio Vozinho, obviamente. Então, cara, primeiramente, parabéns ao Casa TV. Parabéns ao Casa TV pela transmissão que está sendo muito boa. Ah, mas tem delay. Foda-se. Pô, delay existe desde que nasceu a TV, minha gente. Vocês acham que não tem delay, né? Delay nas coisas? No Brasileirão tem delay. Você tá aqui, você tá num prédio, você tá assistindo jogo, seu vizinho de cima grita gol. Tipo, você não sai o gol, tem delay. Então pronto. Então, tipo, e delay não é culpa. Tanto que o Casa TV tá batendo milhões e milhões de espectadores simultâneos. Um dia espero que sabe, eu também posso fazer, né? Então, rapidinho, um merchanzinho, tá? Se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe, tá? Vamos fazer crescer também essa linda pessoa. Então, assim, a Copa do Mundo não tem mais bobo. Então, a Espanha tropeçou no primeiro jogo, se recuperou agora, porque, obviamente, todos os times aí que são grandes e que são favoritos ou que são tradicionais, quando tropeçam no primeiro jogo, um empate, uma derrota, enfim, obviamente que no segundo jogo os caras vão vir com sangue nos olhos. Ah, é? Não, beleza, então. Aí empatou, ele vai meter uns 4, então. Fora a Alemanha, que, né, pô. Entendi. Que, né, fora. Ô, desgraça de moto. Que fora a Alemanha que já meteu uns 7-1. Ai, ai, né? Triste lembrança. Mas enfim, fora a Alemanha, todos os outros times assim ganharam, mas ganharam bem. Mentira, a França também ganhou, né? Ganhou bem ali. Mas, tipo, uma maioria assim, muitos não ficaram a desejar. A gente pausa rápido aqui no vídeo, tá rapidão. E para você que gosta de mim, me acompanha aqui, acompanha até mesmo desde o começo do canal, onde era apenas vídeos sobre o Cartola, né? Até hoje. Vocês percebem que no Instagram meu eu tenho postado alguns vídeos de academia, porque eu tô aí malhando, faz 6 meses, mas só que durante esses 6 meses eu não estou fazendo isso sozinho, tá? Então, tipo, eu estou fazendo isso com acompanhamento, e esse acompanhamento se chama aí Pedro Benedetti, um profissional, um trainer de excelente qualidade, um ótimo profissional que toda vez dá toda a atenção, tipo, toda a atenção máxima pra gente no WhatsApp, presencialmente, em conversa, mesmo quando você não tá na academia, não tá com ele, mandar minha mensagem, será 6:30 da manhã, ele vai lá e responde você, explicando certinho, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Que eu, junto com ele, a gente tá lançando aí um cupom que é Vetoredo15. Ou seja, é 15% de desconto para vocês que assinarem com ele, beleza? Eu vou deixar o número do WhatsApp aqui embaixo, vai aparecer também o QR Code aqui ou aqui, com o link também do WhatsApp dele para ir direto para conversar com ele. E é só dizer que vocês foram pelo Vetoredo, fará o cupom Vetoredo15, que já era. Qualquer plano que ele tem lá, que tem disponível, vocês vão ter 15%. Show de bola. Ele atende presencialmente e de forma online. E eu recomendo demais, tá? Verdade. Os resultados que eu venho tendo com ele são, tipo, são resultados que eu não imaginava. Eu tô falando de fato, meu, de verdade. Então não perca tempo, escaneie o QR Code e
Bora crescer juntos. Bom, gente, aí um outro ponto importante ali, que é, tipo, agora foi bom nesse jogo, mas só que tá precisando aí colocar mais, né? Tá precisando botar o moleque mais. Bota pra jogar, Ancelotti. Bota pra jogar, meu Deus. E é claro que vocês sabem o que eu tô dizendo. Sim, o nosso camisa número 19, Endrick. Cara, ele tem o faro do gol. E não, tipo, ele tem a sorte. Ele tem. Parece que o sangue é a alma de artilheiro. Falando na brincadeira, ele nasceu. O pessoal diz que quando a pessoa tem sorte, quando a pessoa cresce ali na vida, muito na vida, que a pessoa nasceu com virado para a lua. Mas parece que ele nasceu com a lua dentro, né? Então, gente, o Arsenal precisa colocar mais o Endrick. Porque, cara, a bola bate nele, é gol. A bola, tipo, só pra ele chuta, é gol. Na seleção brasileira, dificilmente a gente viu ele perder um gol. Você acha que aquele gol, por exemplo, que o Rafinha perdeu na cara do gol, o Endrick não ia fazer? Ou ele podia até ter driblado o goleiro, ou até mesmo fazer feito simples, como o Rafinha fez, tocado por cima. Provavelmente, tipo, eu tenho aí 99% de certeza que o Endrick ia fazer aquele gol. Então acho que é só um pedido que toda a nação pede, né? Bota o menino pra jogar. Deixa o jogador ser feliz. Vai lá. E, cara, simplesmente, ele botou ele nesse jogo. O que aconteceu? Ele fez gol. Só não fez gol porque foi anulado, né? Mas, tipo, cara, tá vendo? Tipo, ele tem, nos termos atuais, né? Ele tem a aura, né? Ele está formando aura. Jesus. São brincadeiras à parte, mas, cara, bota o menino pra jogar e bota ele já nesse jogo contra a Escócia, porque praticamente a gente já tá classificado. Um empate a gente já se classifica em primeiro ou em segundo. Show de bola. Então é isso. Novamente, se inscreva no canal, deixa que irá maroto, beleza? Novamente, o QR Code vai estar aqui para você escanear, para falar aí com o nosso personal trainer, beleza? Com o Pedro. O Pedrão, né? Normalmente como ele é chamado também. Show de bola, valeu. E aqui o único penta é o Brasilzão. Valeu!